Quando a gente pensa em animais, então, esses animais teriam qualia? Existe algo que é ser um cordeiro experimentando o sabor seja lá o que que ele come? Ou então, enfim, esses animais sentem prazer, eles têm uma experiência cognitiva de pensar, de raciocinar, ou eles seriam como zumbis ou máquinas? Explica um pouquinho pra gente em que pé está essa discussão na filosofia da mente. Aí vai para aquela questão original da importância da filosofia nessa questão, porque dependendo de como é que você define consciência e mente, você vai ter respostas diferentes para isso, né? O marco aqui nessa história é o Descartes, que praticamente fez um corte gigantesco, onde só seres humanos têm mente e os restos tudo são autômatos, são robôs. Então, quando você bate em um determinado animal, ele pode até fazer sons de dor, mas é porque ele tem um mecanismo interno para fazer som de dor quando bate, mas ele não tem ciência consciente, não tem qualia. Descartes não usava exatamente esse termo, mas não tem qualia, não tem mente, então ele não sente de fato. Mas isso é, obviamente, um raciocínio pré-darwinista, certo? Quando chega Darwin, e eu não estou falando que só no Darwin que isso mudou, já tem gente antes de Darwin que já dizia isso, mas quando chega em Darwin, você tem a famosa frase, que não é exatamente de Darwin, mas que a natureza não dá saltos. Certo? Então, para você chegar numa mente consciente, com perspectiva, com linguagem, com tudo, você teve que ter passos para chegar naquilo ali. Né? Então, a gente meio que pode assumir que mente e consciência existem em outros seres, animais não humanos, ok? Lembrando sempre, assim, que a gente, quando fala seres humanos, a gente meio que se separa do resto da natureza, mas é por pura arrogância, pelo simples motivo que foi a gente que fez a classificação, então a gente botou a gente meio que separado numa classe só. Certo? Certo seria colocar a gente junto com os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés e os gibões com a classe de grandes símios. A gente é da mesma galera, certo? A gente é só mais um tipo desses macacos. E é esperado, por exemplo, que todos eles tenham algum nível de mente, consciência, embora talvez não tenha, por exemplo, o soliloquio interno, essa vozinha na cabeça. É possível até que tenha, na verdade, não sei exatamente como é que seria, mas, como disse, essa é uma Não coisa com uma linguagem complexa como a não, nossa, né? não como linguagem complexa, mas existe linguagem. Inclusive, eu estava vendo recentemente que os cientistas estão usando Big Data, inteligência artificial, para pegar a linguagem de animais, principalmente cetáceos, né, mamíferos marinhos, certo? E como tem muito dado, certo? Eles estão meio que transcrevendo, estão fazendo um tradutor de linguagem animal, cetáceos e pássaros, certo? E a ideia é conseguir ver o que diabo eles estão falando. Obviamente, eles não estão falando conceitos abstratos e tudo mais, mas eles podem estar falando coisas como você tem pássaros, por exemplo, que tem um som para se o perigo vem do alto e um som para se o perigo vem de baixo. Ou seja, um gavião está tentando me comer ou é uma cobra, um jaguar. Né? E aí você tem o pio dele lá específico, ele vai significar perigo do alto e perigo de baixo. Né? Alguma linguagem eles têm. Mais uma vez, a natureza não faz salto. Outro dia mesmo eu vi um artigo falando que corvos eles conseguem guardar rancor por mais de 10 anos. Ou seja, você tira a comida de um corvo, 10 anos depois você passa ali, aquele corvo sabe quem é você e te ataca. Certo? Então você tem algumas coisas. Você sabe de vários animais que são capazes de entender o conceito de eu. Certo? O clássico exemplo disso é você faz uma desenzinha assim na testa do bicho e bota ele de frente para o espelho. Alguns não vão perceber nada. Outros vão perceber que aquele desenho está na testa dele. Eles vão fazer assim, certo? Vão tentar apagar. Outros você não pode fazer exatamente desenho para apagar, porque são tipo golfinhos, ele não tem uma nadadeira, não chega na testa para apagar, mas com outros experimentos você consegue perceber que eles têm essa diferenciação. Eles têm nome individuais, então tem linguagem, tem bastante coisa acontecendo aí, né? E, obviamente, depende do significado de você dar o termo mente e consciência para ver até onde tem. Né? É bastante natural que a gente diga que, em algum sentido, pelo menos todos os mamíferos devem ter. Ok? Aí vai do rato, vai tudo. As aves, então agora a gente já está incluindo todos os animais de sangue quente. Né? Aí quando chega nos peixes, e chega nos anfíbios, e chega nos insetos, aí o buraco fica mais embaixo. Tá? Fica mais difícil saber se tem, ao mesmo tempo, se a consciência é definida como uma experiência qualitativa de perceber alguma coisa, eles percebem.
certo? As cobras sabem onde o rato está e onde o rato não está, certo? Então, eles têm alguma percepção daquilo ali, eles devem ter algum tipo de experiência daquilo ali. Duvido muito que tenha algum solilóquio interno, porque eles não têm linguagem, pelo menos não oral, né? De repente tem outra linguagem que a gente não entende, mas percepção parece que eles têm. E se tem percepção, tem qualia, tem consciência nesse sentido da filosofia, não no consciência no sentido tradicional da psicologia. Só que aí o problema é, você vai descendo, 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 daqui a pouco você descobre que tem seres unicelulares que têm alguma percepção. Por exemplo, eles sabem, tem seres que, aquáticos, certo, unicelulares, que eles afundam quando está de dia, então eles percebem a luz e afundam. Aí quando começa a ficar escuro, porque ele está afundando, ele começa a subir. Se quando subir tiver luz de novo, ele vai afundar de novo. Até uma hora que ele vai subir, não vai ter luz porque está de noite. Aí ele fica lá em cima. E aí depois o sol nasce, ele vai afundar. E a vida dele é isso, certo? E é um ser unicelular. A gente consegue explicar como que um fóton de luz atingindo uma parte específica desse ser faz com que ele comece a nadar para baixo, certo? Ele tem experiência, aí já fica cada vez mais complicado. É muito difícil dizer um ser que não tem nem neurônio, nem cérebro, ele é uma célula Até só. algumas plantas se É. movimentam ou crescem em certas direções conforme a disponibilidade de luz, né, Gustavo? Então, E mais, é, elas avisam umas outras, se tiverem com cupim, se tiverem pegando fogo, as plantas tem conversam, comunicações também entre tem elas, né? comunicação entre É elas. muito maluco. O Antônio Damasio, e aqui eu já invoco um neurocientista que talvez possa lançar alguma luz ao trabalho dos filósofos, ele sugere que para haver um pingo de consciência, algum tipo de processamento que a gente possa nomear como uma experiência consciente, é preciso haver um sistema nervoso que represente de forma mais ou menos simultânea estados corporais e estados extracorpóreos, no sentido de você ter algum tipo de entrada de input do que está acontecendo aqui fora no ambiente, tipo a luz ou as ondas eletromagnéticas, de forma que outras redes vão emparelhar, vão colocar de forma mais ou menos simultânea essas entradas, esse processamento, então, das modificações corporais em vista do que está acontecendo aqui fora, na medida em que o organismo estabelece uma relação com o seu meio. Então, deveria haver uma rede que sincroniza os disparos de neurônios de redes distintas que processam tanto sinais corporais como sinais extracorpóreos. Essa é uma das propostas dele. Tem um livro até aqui embaixo para quem quiser dar uma olhadinha, que é O Mistério da Consciência, onde ele trabalha as bases neurais da consciência, como é preciso, segundo as pesquisas dele, haver essa representação, os mapas corporais no nosso cérebro que seriam conectados, associados a mapas extracorpóreos do que está acontecendo aqui em termos gustativos, em termos visuais, sonoros, para poder emparelhar tudo e formar essa experiência incrível que é a consciência. Não sei se é uma coisa que, vamos pensar assim, tem sido consistentemente corroborada pelas pesquisas mais recentes. Eu li esse livro tem talvez 12 anos, mais ou menos, mas eu achei muito interessante as evidências e a discussão que ele traz para a gente pensar sobre isso. E talvez isso auxilie um pouquinho nessas questões, descendo, como você falou, né, para esses seres um pouco mais simples. Será que eles teriam consciência? Depende de como eles processam essas informações. Eu acho que seria um pouquinho esse é o ponto trabalhado pelo Damásio. Você acha E que faz depende, sentido? depende do que você chama de consciência também, porque se consciência for no sentido mais básico da filosofia da mente, só tem experiências conscientes, ele não precisa ter essa unidade da consciência que o Damasio está se referindo. Inclusive, o Uhum, Searle tem um livro exatamente com o mesmo nome, Mistério da Consciência, que é o nome aqui da nossa live. uhum. Porque se você só precisa ter uma experiência, com certeza, você só precisa sentir, poder fazer distinções no mundo usando os seus sentidos. Então, você pode comer uma coisa e achar que aquela coisa tem gosto ruim, certo? Então, você teve uma experiência de gosto, certo? Uma experiência de gosto que, vamos imaginar que um animal muito básico, assim, certo? Uma barata, sei lá, ela come e não gosta de alguma determinada coisa. Nem sei se tem coisa que barata não gosta, parece que come tudo aquilo. Mas vamos imaginar que ela come e não gosta de uma coisa e cospe, certo?
Ela teve uma experiência de gosto, mesmo que ela não consiga se expressar. Né? Mas vamos imaginar agora que a gente conseguiu arrumar algum jeito de fazer aquela barata falar. Ela não consegue explicar para a gente a experiência de gosto dela, porque é uma experiência subjetiva, qualitativa, de primeira pessoa dela. E nesse sentido, ela tem, no sentido mais amplo na filosofia da mente, ela tem experiência fenomênica, tem algo como é para ela comer aquilo. Esse como é ser é também uma das definições de qualia e consciência, certo? Thomas Nagel. Thomas Nagel, exatamente, certo? Você tem como é ser você comendo aquilo, você tem então uma experiência. Se um computador que consiga. Aí tem outro debate, certo? Mas vamos imaginar que a gente criou uma máquina que é capaz de você botar comida lá e ela falar se é doce, salgado, amargo, azedo, certo? Aí vem a questão: tem como é ser aquela máquina? Ela sente gosto, ou ela só processa aquilo de maneira puramente eletrônica e mecânica e dá o resultado? Se tem como é ser, ela tem consciência, certo? Se não tem como é ser, ela não tem consciência. Ela é uma, a gente chama de zumbi, ela é só um processo físico-químico que dá um resultado. Você dá um input, que é a comida, e ela dá um resultado. Ela fala salgado, beleza, certo? Do mesmo jeito que um termômetro, você bota o termômetro no negócio, ele dá temperatura, mas não tem como é ser um termômetro, a não ser para uns filósofos mais radicais ainda, que vão falar, não, tem como é ser um termômetro também. Aí entra no debate. Mas o debate vai, muitas vezes, direcionado pelo conceito que você está utilizando de consciência. Sim, esse como ser, eu me lembro de ler esse artigo do Nagel, eu acho que é tipo, como é ser um morcego, acho que É é esse o título, exatamente não esse é? o tipo de problema. Sei. Como é ser um morcego. E ele propõe isso, que a consciência diz respeito à existência de uma experiência de ser alguma coisa ou de ser alguém. Existe algo que é ser um morcego na natureza, no mundo? Parece plausível, mas será que existe algo que é ser uma parede? A experiência de ser uma parede aqui paradinha do meu lado, aí não parece fazer muito sentido, né? Mas Mas e se for enfim. celular? Aí fica mais difícil. É. Eita, nossa, Porque o eita. celular ele é capaz de pegar dados do sentido e processar. O touchscreen, as câmeras, ele pega informação e processa. A parede, você pode até marcar ela com informação. Você dá uma martelada, fica a informação da martelada que você deu na parede. Uhum. Mas ela não tem nenhum processo daquela informação. O celular já tem algum. Ele tem o suficiente para a gente chamar de consciência. A consciência é só processar informação ou tem que processar informação de um jeito muito específico, como o Damásio fala. O que o Damásio está falando é isso. Processar informação só não interessa. Certo? Processar Uhum. informação, muita coisa processa. Tem que Boa. processar desse jeito aqui para ter experiência consciente. Muito bom. Você já acabou entrando levemente no tema que eu queria trazer para discussão, que é justamente sobre a inteligência artificial, que vai ser um tópico de uma próxima aula com o professor Samuel Bellini Leite aqui. Em breve, aguardem, vai ser muito Ele está nos massa. assistindo. Que está nos assistindo também. Um abração aí, Samuel. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo. Espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau.